Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de Excel. Vamos lá? Aqui nós vamos ver a alça de preenchimento, né? Vamos ver o que faz essa alça de preenchimento. Bom, ela é um pequeno quadrado, né, preto, na extremidade inferior à direita da célula, tá? Exatamente aqui, esse quadradinho. Né? Quando eu coloco o cursor do mouse em cima dela, ela vira esse sinalzinho de mais. Ok? E a função dela, né? Basta escrever qualquer valor em uma célula e arrastar pela alça para qualquer direção. Acima, abaixo, direita ou esquerda. E na maioria dos casos, o Excel irá copiar o valor contido na célula para as demais. Então, ela vai nos auxiliar no preenchimento, né, de diversas células que eu preciso copiar o valor que está naquela célula ou continuar uma sequência, né? Então, nós vamos ver exatamente essas particularidades. Então, aqui nós temos, né? Eu preenchi teste aqui, nessa primeira célula, né? Célula B3, né? B3, ok? A referência da célula. Cliquei aqui na alça e arrastei para baixo. Aí preencheu o teste nas demais. Imaginem se eu tivesse que preencher 10, 20, 50, né? Células com o mesmo nome, tá? Então, usaria a alça de preenchimento. Seria muito mais fácil, muito mais rápido eu ficar digitando célula por célula, ok? Em alguns casos específicos, a alça traz resultados muito mais inteligentes, como preenchimento automático de sequência de valores pré-definidos, né? Exemplo, né? Aqui nos nomes dos meses, né? Dos dias da semana. Então, você quer preencher de janeiro a dezembro, né? É muito tranquilo, muito fácil. Como você vê aqui, né? Na imagem ao lado, tem aqui janeiro, né? Preenche com janeiro, tá? Cliquei na alça, arrastei para baixo. Ele já preenche automaticamente para mim o restante dos nomes dos meses. Da mesma forma, são os dias da semana, tá? Os dias da semana eu tenho que estar aqui abreviado, né? Colocar só um, né? Ou segue, arrastando para baixo, ele preenche. Ter, par, quinta, né? Os dias da semana. Ok? Nossa alça de preenchimento é isso. Para facilitar o preenchimento, né? De valores que você vai copiar ou sequências. Se eu quero preencher uma sequência numérica, como que eu faço, né? Quero preencher a sequência numérica, basta eu colocar os dois primeiros valores dessa sequência. Por exemplo, eu quero preencher de 1 a 10, né? Coloco aqui 1, 2, clico aqui e arrasto para baixo, tá? Aí eu vou preencher toda essa sequência. Da mesma forma, se eu quiser 1, 2 aqui, clico na alça aqui e arrasto para a direita. Vai preencher da mesma forma. Quando eu arrastar o mouse, ele vai estar preenchendo as células automaticamente com os valores sequenciais. Posso preencher também datas, né? Exemplo, eu preencho uma data, né, no formato aqui dia, mês e ano. Ao arrastar, como está aqui, ó, né? O que vai acontecer? Ele vai ir preenchendo automaticamente e vai mudar apenas o dia, tá vendo? Virou 13, virou 14, mas manteve o mês e o ano. Tá? E quando a minha data está abreviada, né? E somente mês barra ano, ao eu mudar, arrastar, né? Ele vai preencher e fazer a mudança apenas aqui do mês, ok? Fevereiro, né? Janeiro virou fevereiro, que virou março, e assim por diante. Outro ponto muito interessante aqui, da alça de preenchimento, é o preenchimento com duplo clique, né? Eu dou um duplo clique aqui na alça e ela já preenche tudo para mim, sem eu precisar nem arrastar, ok? Mas isso só funciona quando a minha coluna do lado esquerdo já está preenchida, tá? Por exemplo, coloquei aqui aluno 1, aluno 2, aluno 3 e vai até o aluno 100. E aqui na coluna B eu vou colocar
né, os meses, e cada um deles vai apresentar um trabalho, por exemplo. Eu coloco aqui janeiro, fevereiro, março, dou um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele preenche esses 100 valores sequencialmente aí, e automaticamente para mim. Muito fácil, né? Então isso facilita muito a nossa vida. Agora é muito importante a gente lembrar aqui que se ao clicar aqui, dá 2 cliques, ele preenche automaticamente. Por exemplo, ele preencheu copiando, né? Colocou aqui janeiro para todo mundo. Ah, o que que eu faço? É só clicar, né? Ele aparece uma janelinha aqui ao final da seleção. Você clica, ele te abre algumas opções. Aí tem lá a opção copiar, né, a sequência ou manter a sequência. Quando você clica na sequência, aí ele vai mudar. Janeiro, fevereiro, março, assim por diante, né? Ou você, se você clicou e ele manteve a sequência, vamos dizer que eram notas dos alunos, né? E a nota você queria todas com o mesmo número, toda com o número 10, tá? Você clicou, você colocou 10 no primeiro, ele mudou. Foi, manteve a sequência, né? 10, 11, 12, foi mantendo. É só clicar, né? Ao final, ele vai mostrar uma janelinha, tá? Mais ou menos assim, um quadradinho, desenho de uma planilhazinha. Você clica e tem lá a opção, copiar valores, tá? Ele vai manter uma cópia ou manter a sequência. Quando utilizamos a alça de preenchimento para preencher células, contém fórmulas, tá? O Excel vai construir nas demais células fórmulas com a mesma estrutura original. Ele vai manter aquela fórmula. Porém, ele vai mudar as referências da célula, ele vai atualizar as referências. Você está mudando de célula, ele vai alterando esses endereços, ok? Conforme o movimento que você está fazendo, né? Se é para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Vamos ver no exemplo aqui, tá? Olha só, temos aqui na célula A1, número 10, na célula A2, o número 20. E aqui na minha célula B3 está exatamente a fórmula, né, da soma de A1 mais A2, né? 10 mais 20 igual a 30. Ok? Essa é a fórmula. Aqui na coluna B, na B1 eu tenho o número 1, valor 1. Na B2 tem o número 2. Eu cliquei aqui na alça, arrastei para o lado. Ao arrastar para o lado, qual o valor que ele me deu? 3. Seleciono essa célula C3, né? C3. Olha só, na barra de fórmula aqui, o que ele me dá? Ele me dá igual B1 mais B2. Exatamente a mesma estrutura daqui, A1 mais A2. Ele usou a mesma estrutura. Ele só mudou o quê? A referência da coluna. Por quê? Porque eu desloquei de coluna, né? A minha fórmula estava na coluna B e eu mudei para a coluna C, tá? Então, o cálculo estava ocorrendo aqui, mudou para cá, ok? Então, se eu mudar de coluna, mover para a direita ou para a esquerda, né? Mover para a direita ou para a esquerda, a fórmula vai alterar a referência da coluna, como a gente fez aqui. Vai mudar a letra na referência, ok? Se eu mudar de linha, mover para cima ou para baixo, a fórmula vai alterar a referência da linha. Então, o que vai acontecer? A referência vai mudar apenas no número, tá? Não vai mudar de letra, não vai mudar de coluna, vai mudar só de linha. Olha aqui, no mesmo exemplo, só que agora a gente está mudando de linha, tá? Esse é o meu cálculo, né? Tá lá na mesma referência, B3, e eu arrastei ele para baixo, né? Arrastei para B4, ok? Então, o que ele fez nesse exato momento, né? Essa célula B4, ela tem o cálculo de A2 mais A3. Aqui não era A1 mais A2, então ele mudou, não mudou de coluna, só mudou de linha, né? Quando eu fiz esse cálculo aqui. Então o cálculo inicial somava 10 mais 20, que é A1 mais A2. Aí eu movi para baixo, ele fez o cálculo de A2 mais A3, ok? Então essa é a referência.
a alça de preenchimento, né? Agiliza demais. A gente não precisa ficar refazendo os cálculos. Apenas arrastar. Arrastar com a alça de preenchimento, tá? Então, deslocou de coluna, ele vai fazer a mesma mudança de colunas na sua forma, tá? Mudou de linha, ele mesmo faz a mesma coisa, ok? Altera a linha, certo? Ah, e se eu copiar, né, um conteúdo de uma célula, né, que já vai vir o resultado, mas a forma, vai ocorrer a mesma situação, tá? Quando você colar, né, no destino, a referência ali da fórmula vai ser atualizada exatamente da mesma forma como se você estivesse arrastando, né, a alça de preenchimento, ok? Você saiu da célula A1, né, fazendo um cálculo, né, uma soma mais B2. Você pegou esse A1 e levou para C1, tá? Então ele vai fazer exatamente isso, ok? Da mesma forma que a gente viu no slide anterior. Arrastou para o lado, mudou de coluna. Arrastou para baixo ou para cima, mudou de linha, tá? Então, o Ctrl C, quando você copia, a mesma coisa. Agora, quando eu recorto, né, o Ctrl X, de fato, ele não vai atualizar a referência, tá? Você pode pegar A1 e levar lá para Z1, ele vai continuar fazendo o cálculo de A1, ok? Né? Só voltando aqui, por que o recortar não atualiza? Porque quando você recorta, né, você tira o conteúdo de uma origem, né, e cola no destino. Né? Você tirou da origem e colou aqui no destino, ok? Né? Tirou da posição A e colou na posição B. Assim, da mesma regra, quando você recorta um arquivo, né, lá na área de trabalho, cola o seu pendrive, ok? Ele sai da origem e vai para o destino. Isso aí é a mesma regra, ok? Referências absolutas, né? Que são referências absolutas ou referências fixas, né? São referências que não se alteram, né? Quando a gente, né, movimenta a alça de preenchimento ou copia e cola em outro endereço, tá? Tem como eu travar essa referência, ela não alterar, ok? Existem alguns casos, alguns cálculos que você precisa travar aquela referência, ok? Você vai somar, né? Tá lá somando A1 mais B1, ok? Vamos dizer que a minha célula de referência absoluta está na B1. Aí, ao eu copiar para outro local, né? Ele vai seguir a mesma regra, se não tiver travado na referência absoluta. Se eu travar, eu posso movimentar para onde eu quiser. Ele vai continuar somando, né, a célula de destino com B1. Vai ficar sempre a referência no B1, ok? Nós vamos ver mais detalhado aqui para frente. Como que eu faço para mim fixar uma referência, né? Basta colocar o sinal de cifrão imediatamente antes da parte da referência que eu quero fixar, ok? Você quer fixar coluna, você quer fixar linha, ou os dois, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. C9, né, multiplicado por 2. Então, o valor que tiver em C9, tá? C9, né? Não está aparecendo aqui nesse print, mas célula C9. O valor que eu colocar em C9 vai ser multiplicado pelo número 2, ok? Neste caso aqui, está tudo livre, né? Tanto a coluna C quanto a linha 9, tá? Agora, se eu coloco C, cifrão 9, o que vai acontecer? A referência da coluna vai ficar livre, mas a linha 9 vai ficar fixo. Então, mesmo se eu movimentar a alça, ele vai continuar fixando esse valor na linha 9, tá? Ou eu posso colocar cifrão C9. Aqui eu já estou fixando a coluna 9, ok? Eu posso mudar a linha, mas não vou mudar a coluna, tá? Aqui está fixo, coluna fixo e a linha livre. E posso colocar também cifrão C, cifrão 9, que vai travar, né, fixar
tanto coluna quanto linha. Então, não vai movimentar em nada aqui essa célula, né? Não vai movimentar, ok? Fixou tanto na coluna quanto na linha. Olha o exemplo aqui ao lado, né? Eu tenho uma sequência, né? Que vai de 10 a 14. Aqui eu tenho um valor que é a célula B1, aliás, B1, ok? E aqui eu tenho uma outra sequência, tá? Vamos entender o que gerou essa segunda sequência aqui. Olha só aqui a forma, tá? Nós estamos selecionados nessa célula aqui. Olha só, a C5. Ela está pegando A5, né? A5 está aqui. E multiplicando por B, cifrão 1. Ou seja, peguei esse valor e multipliquei por esse valor, tá? Então ficou 14 vezes 2, 28, ok? Agora vamos ver. 10 vezes 2, 20. 11 vezes 2, 22. 12 vezes 2, 24. E 13 vezes 2, 26. Então, eu cliquei, fiz o cálculo nessa primeira célula, arrastei e a referência continuou aqui, tá? Eu queria que o cálculo fosse feito apenas nesse 2. Podendo dizer que aqui tinha um 3, aqui um 4, aqui um 5, aqui um 6. Se eu simplesmente arrastasse aqui e não travasse, né? Não travasse aqui a minha linha, o que ia acontecer? Ele ia multiplicar esse por esse por esse por esse por esse. Ok? E o resultado que eu queria não era isso. Tá? Eu queria que todos fossem multiplicados por esse 2 que está na célula B1. Ok? Então, a coluna está aqui livre e a linha está fixa, com a referência absoluta. Ok? Então, as referências absolutas são muito úteis no Excel. Tá? Quando você precisa fazer, né, essa mudança aí de linha ou de coluna sem alterar, né, a referência da linha ou da coluna. Você está rodando ali, né, fazendo a sua conta, a sua fórmula. Então não vamos esquecer que letra faz referência à coluna, tá? Número faz referência à linha, ok? E quando você vê, olha lá, o cálculo, né? A1 mais B cifrão 1, né? Que isso, como vou interpretar isso? A1 está toda livre, a B está livre e aqui no cifrão 1, apenas a linha 1, a coluna B está parada, né? Uma referência fixa, ok? Então lembre-se que o cifrão vai ter efeito, né, no, na referência que está à direita dele, está depois dele. Eu só quero travar a coluna, colocar a referência antes da letra. Quero travar a linha, eu coloco aqui o cifrão antes do número, ok? Bom, a partir daqui nós vamos ver as principais funções, né, do Excel, as mais utilizadas, as que mais são cobradas nas provas. Ok? Então, uma função no Excel é uma fórmula pré-definida que executa cálculos usando valores específicos, chamados de argumentos. As funções podem ser simples, como uma soma, né? Função soma, soma dois ou mais valores, né? Para adicionar números, ou funções mais complexas, né? Como PROC-V, para buscar dados em uma tabela, né? Um localizador aí de dados em uma tabela. Então, a função, né? Ela tem ali o nome dela e tem os argumentos, tá? Os argumentos são as informações que precisam ser dadas à função para que ela proceda o cálculo e nos traga o resultado. Okay? Os argumentos são os valores que a gente passa para a função calcular. Okay? Se o usuário precisar informar mais de um argumento da função, ele pode separá-los dentro dos parênteses pelo sinal de ponto e vírgula, tá? Ou eu posso, né, colocar um
intervalo de células, utilizando os dois pontos. Vamos ver o exemplo. Eu quero somar a célula A1, A2, A3, A4 e A5. Então vai ficar, né? Cada célula dessa aqui é um argumento, né? É um valor que vai estar guardado dentro dessa célula que vai ser somado, tá? Que é a função soma. Então, eu uso o ponto e vírgula. Eu quero somar A1, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Certo? Ok. Mas eu posso também somar e colocar um intervalo, né? Através dos dois pontos. Coloco A1, dois pontos, A5, né? Ou seja, vou colocar a primeira célula do meu intervalo e a última célula do meu intervalo, tá? Ele vai fazer a soma da mesma forma, ok? Vai ler os dados dessas 5 células e somar e me trazer o resultado, certo? Então, função soma, né? A gente acabou de ver aqui, ok? Retorna a soma de células, né? Ou um intervalo apresentado nos argumentos. Média, né? Temos aqui a média, colocamos o nome da fórmula, né? Inclusive com um acento, ok? Média, colocamos entre os parênteses os intervalos, tá? Temos máximo, essa função vai trazer, né, o maior número dentro, né, de dois argumentos ou de um intervalo, né, se colocou lá 100 argumentos, ele vai trazer o maior número dentre eles, tá? Mínimo, né, o contrário aqui, traz o menor valor dentro dessa sequência, desse intervalo. Questão número 1. Em um software de edição de planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel, o OpenOffice Calc ou LibreOffice Calc, qual fórmula pode ser utilizada para somar valores que estão no intervalo da célula B2 a B7, tá? Incluindo a célula B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Então, qual é a resposta correta? Então, ele quer somar de B2 até B7, tá? Esses dois pontos a gente podemos chamar de até, né? E o ponto e vírgula é apenas o e, né? Quero somar B2 e B7, tá? Vai somar apenas dois valores de duas células. Se eu vou somar de B2 até B7, vai somar B2, B3, B4, B5, B6 e B7, ok? Então a resposta correta é exatamente a letra A, B2, B7. A B está errada aqui, né? Aqui é um sinal de operador de subtração, tá? Aqui colocou adição, né? Aqui não colocou nada. E aqui pela mesma forma, tá? Uma referência é incorreta. Então a resposta correta é B2, dois pontos, B7. Questãozinha 2. Vamos lá, entender isso aqui. O setor de atendimentos de um grande comércio varejista tabelou a quantidade de e-mails recebidos durante a primeira quinzena do mês de março de 2024, conforme a tabela a seguir. A fim de estabelecer uma estatística, calcularam a média diária de e-mails recebidos. Para calcular o valor da célula E1, podemos usar a fórmula. Ele quer, né? Aqui nós temos o print. Aqui está o E1, né? Com esse valor aqui de 155,7. Aqui está, né? A quinzena, né? Os 15 dias e a quantidade de e-mails recebidas. E ele quer uma média, né? Que está rodando aqui dentro. Então, qual o cálculo que foi utilizado para chegar a esse resultado, tá? Então, primeira coisa, ele usou a função média,
tá? Aqui a gente já exclui A e B, né? Que está usando função soma, tá? Então, média. Ele quer a média de B2 até B16, ok? Média B2 até B16. Qual a resposta correta? Vamos ver. Aqui está a média B2 e B16, tá? Aqui está uma vírgula, né? Não vai ser reconhecido pelo Excel. A resposta correta é média B2 de B2 até B16. Gabarito, letra E. Muito tranquilo, né? Só tem um pouco de atenção, ok? Bom, um pouco mais detalhado, né? Explicação sobre as funções, né? Aqui nós temos uma planilha aqui do nosso lado direito e algumas operações. Olha só, temos aqui coluna A, B, C, D. Coluna A nós temos aqui as regiões do Brasil, né? Da linha 4 até a linha 8. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E temos nas colunas B, C e D, né? Na linha 3 temos alguns anos, 2000, 2001, 2002. E aqui nós temos uma explicação que são esses dados, né? Os aposentados no Brasil, né, do ano 2000 ao ano 2002, ok? Aqui temos os valores, tá? De cada ano, né, com cada região. Vamos ver o que ele está pedindo. O total de aposentados em todas as regiões no ano de 2000, né? Ele quer uma soma total dos aposentados do ano 2000. Então, o que ele quer? Ele quer a referência aqui, o ano 2000, e somar todos os aposentados de todas as regiões. Então, o que ele vai fazer? Igual soma, né, de B4, BE4, que está aqui no 500, até B8. Exatamente isso aqui. Ele vai trazer esse resultado dessa coluna B. Ok? Aqui ele quer a média anual do número de aposentados no Nordeste. Então ele quer a média, né, do Nordeste. E nós temos o Nordeste, tá? Ele quer uma média. Ele quer a média dos aposentados no Nordeste, né? A média anual. Então o que ele fez aqui? Igual média, tá? E colocou P7, né? Que é o primeiro valor, até D de dado 7, ok? Manteve na mesma linha, né? Tudo sobre o Nordeste. A média de B7 até D7, né? Vai ser a média entre 200 mais 300 mais 250, dividido por 3, né? É uma média aritmética simples, ok? Aqui ele impõe a função mínimo, né? Traz, né, o resultado de 130, né? Função mínima da célula D4, D6 e B7, tá? Nós temos aqui D4 e, né, ano 2002, região sul. D6, né, D6, região norte, no ano 2002. E B7. B7 é o ano 2000, nordeste. Ele quer um valor mínimo desses três aqui. Qual que é o menor valor? 130, né? 600, 130 e 200. O menor valor é esse aqui. Se fosse a função máxima, seria o 600. Ok? Bem tranquilo. Vamos ver aqui. Para obter o total de aposentadorias nos 3 anos das regiões Sudeste, Nordeste somada. Vamos ver, né? Olha só. Ele quer total de aposentadoria dos 3 anos da região Sudeste e Nordeste, né? É o total de Sudeste e Nordeste
nos 3 anos. Olha só o cálculo que foi feito. Soma, né? Quer somar tudo. De B5 a D5, né? Coluna B, 5, Sudeste. De B5 até, né, D5. Então, somou B5, C5 e D5, ok? Ponto e vírgula, que é E, né? E o próximo intervalo. De B7 até D7. Né? D7 aqui é Nordeste. B7, B8, né? B7, C7 e D7. Ok? Então, é exatamente isso. Somou os valores do primeiro intervalo, que é Sudeste, de B5 a D5, e soma o intervalo de B7 a D7, que é o Nordeste. Ok? Esse é o total de aposentadoria das duas regiões nesses 3 anos. O total de aposentadorias de todas as regiões nos 2 primeiros anos. Tá? Então, o que ele quer aqui? É que soma tudo, né? Todo o total nos 2 primeiros anos. Então, ele quer uma soma total disso aqui. Que pode ser, né, com intervalo aqui de B4 a C8. Por quê? B4 é o primeiro valor, né? B4. De B4 até o último aqui, que é C8. Ok? Então, pegou aqui B4, colocou no intervalo até C8. Pronto, eu achei esse valor total. E também podemos fazer da segunda forma aqui, que é de B4 até B8 e C4 até C8. Tá? Então, como vai ficar? De B4 até B8, né? Peguei a coluna B inteira e somei com a coluna C, que começa no B4 e vai até o B8. Ok? B4, né? Até B8 e C4 até C8. O mesmo resultado. Ok? Essa primeira forma aqui, bem mais fácil, né? Digita bem menos dados. E também podemos juntar, né? Misturar funções e fórmulas matemáticas para obter resultados que não seria possível apenas com o uso de uma fórmula, né? Então aqui nós temos igual vezes soma de B5 a B7 menos 2 vezes mínimo C4 a C8. O que essa conta vai fazer? Só vamos lembrar, né, das prioridades lá, né, dos operadores. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos, né, temos aqui, dentro do parênteses, né, um intervalo selecionado de B4 de B5 a B7 e feito a soma. Né, somou isso aqui e multiplicou com o número 3. Temos um resultado. Do lado de cá, nós temos, né, o valor mínimo de C4 entre C4 e C8, tá? O valor mínimo multiplicado por 2, ok? Então, desse primeiro lado, nós temos aqui, ó, soma de B5 a B7, tá? Temos aqui a soma de B5, tá? Até B7. Isso é um valor, ok? Somei e multipliquei com 3. Do lado de cá, eu tenho o valor mínimo entre C4 e C8, tá? Olha só aqui, C4 é aqui 650 e C8, 1000, né? Qual que é o valor mínimo, né? 650 multiplicado por 2 e esse valor menos esse daqui, ok? Então, posso juntar as funções do Excel para fazer cálculos que uma função só não me possibilita. Lembre-se, o sinal de ponto e vírgula é usado para separar argumentos em uma função. Pode ser lido como E, ok? B1 e B2. O sinal de 2 pontos é usado para informar o Excel sobre um intervalo de células, né? Ele pode ser lido como até de B1 até
B10. Ok? Então, igual soma de B2 até B10 e D2 até D10. Pode ser lido como realize a soma de B2 até B10 e de D2 até D10. Ok? Questão 3. Deseja-se somar os valores das células B1 a B5. Ok? Então, B1 até B5. E exibir o resultado na célula B6. Tá? Então, a célula B6 que vai receber esse valor. Qual fórmula a seguir deve ser usada na célula B6? Então, o que ele quer? Uma soma, né? Que é somar. Então, a gente já risca A e B, né? Média e máxima, ok? Então, nós vamos somar de B1 até B5, ok? B1 a B5. B1 até B5, né? Aqui, B1.B5 não existe, né? Não é reconhecido pelo Excel. B1 e B5, não é isso que ele pediu. Nativa correta. De B1 a B5. B1, 2 pontos, B5. Ok? Alternativa, letra D de dado. Sobre extensões, né, do Excel. As extensões são para identificar os tipos de arquivos, né, como nós já vimos lá no Word, lá nas aulas do Windows. Ou seja, informar ao computador qual aplicativo criou e pode abrir o arquivo. Essa é a alternativa que apresenta as extensões que podem ser geradas através do software Excel. Ok? Então, vamos ver. Excel. A extensão padrão dele é .xlsx, né? Versão anterior, XLS, né? Do 97 a 2003, ok? Então vamos ver. .m, né? É uma extensão do Word, né? Dos templates do Word, né? Então aqui tá errado. Aqui estava certo, estava certo. .exe, né? Não é do Excel. PPT, né? Do PowerPoint. Aqui XLS está certo, mas doc é do Word, versão 97 de 2003. Tá? PPT PowerPoint também. XLS X, tá certo? XLS, tá certo. CSV também está certo, tá? CSV é um padrão que o Word gera, né? Em texto, em caracteres, não texto, né? Caracteres, onde ele exporta esses caracteres para um outro programa importar esses dados e alimentar a base de dados deles, ok? Então, o CSV pega os dados, separa, né? Por as linhas ali, colunas por vírgulas, né? Os dados puros, ok? Sem a formatação, sem o formato do Excel. E o outro programa vai importar essa base de dados. Certo? Então, a alternativa correta, né? Gabarito é XLSX, versão atual do Office, né? 365. XLS, versão anterior, né? 97, 2003. E CSV, padrão, né? Modelo de exportar dados do Excel para outros programas. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, né? Nossa segunda aula do Excel. Daremos continuidade nas demais funções na próxima aula. Até mais.